Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. A linha dele era a cura pela palavra. O que levou ele a estudar a mente humana? E ele foi o primeiro que começou a estudar isso? Ele e um sujeito chamado Breuer. O Breuer era muito mais velho que ele. Eles iam estudar, né, fazer pesquisa sobre os doentes dos nervos. Fundamentalmente casos de histeria, 1890, lá nos hospitais, lá de Viena, enfim. Depois ele vai para Paris, faz um estágio com o Charcot, que para nós aqui no Brasil é até famoso, a gente tem até um hospital chamado Charcot, que era um especialista em doença dos nervos. O Charcot dizia, não, elas estão assim porque elas precisam lembrar, aconteceu algum trauma, e por meio da hipnose eu vou conseguir descobrir esse trauma. Freud fala, não é o trauma, é outro lance. E aí Freud começa a se dar conta de que os casos de histeria, na verdade, essas mulheres traziam, vamos dizer, mensagens cifradas no seu próprio corpo, que diziam na época, claro, de algo reprimido e fundamentalmente de um desejo que elas não poderiam colocar em público. Mas então a ideia do trauma estava quase... Não do trauma naquele termo que o Charcot trabalhava, mas sim no sentido de que aconteceu algo ou ela fantasiou que aconteceu algo. Para nós não importa, para nós sempre aconteceu. Mas foi fantasia, não importa. Então o cérebro interpreta como se fosse verdade. Para mim não importa. Para o psicanalista aconteceu. E o meu tio passou a mão nos meus seios. Para mim não importa se aconteceu ou não. Se aconteceu, tá errado. O cara não pode fazer isso, óbvio. Mas para o psicanalista, essa moça está falando algo dessa cena, diz algo dela, que é muito importante ela poder avançar nessa questão. Então, aí, o que o Freud descobre? Poxa, a histeria é a prova de que tem algo além para ser escutado. Aí um dia ele falando que nem um papagaio, uma moça virou para ele e falou assim, doutor Freud, dá para o senhor parar de falar? Não, mas porque o senhor fala demais, o senhor atrapalha meu fluxo de pensamentos. Então Freud talvez tenha sido o primeiro homem que falou, tá certo, vou me calar. Ele se calou e ouviu as mulheres. Daí que vem aquele papo de que psicanalista não fala. Vou na analisa e não fala nada, só fica fazendo fazendo cara de samambaia. Não é isso, é que a gente fica atento, escutando, atento. Por quê? A gente fala muito pouco, a gente intervém muito pouco, né? É uma coisa minimalista, é que nem jogar bilhar. Quando a gente joga bilhar, a gente não sabe como jogar, a gente adora ouvir o barulho das bolinhas. Porrada na bolinha. Um jogador profissional, ele só encosta na bolinha. Tem todo um cálculo matemático, ele encosta aqui, uma curva, pá. Quando você vê, a bolinha está na caçapa. O psicanalista é como o profissional de bilhar. Os atos, as intervenções deles são minimalistas porque é isso que importa. Que a gente extrai a manifestação do inconsciente ali na relação com a pessoa. Qual foi a grande sacada dele? A grande sacada é que tudo que acontece psicologicamente são desejos reprimidos? Tudo são frutos do inconsciente e dentro do inconsciente mora os afetos, né? Lembra que eu te falei dos afetos? A inveja, os ciúmes, a vaidade, tá tudo dentro o ódio. Isso sai para fora, o psicanalista escuta isso. Mas sai codificado, né? Não sai claro. Exatamente, codificado, sempre codificado. Eu quero entender qual foi o impacto dele. Até então, o que era feito com essas pessoas? Putz, cara, era terrível. Era praticamente uma prisão, né? No sentido de, vamos encarcerar essa moça no hospital psiquiátrico, põe camisa de força nela. Mas porque ela estava triste? Porque ela gritava, ela fazia conversões no próprio corpo, elas gritavam, tem um homem querendo me pegar, essa mulher tá louca, cala essa mulher. Entendi. O Freud falava, não, fala mais, tem um homem querendo te pegar? Aí a pessoa, Freud, tem um homem querendo... Me fala desse homem, como é que é? Doutor Freud, é tão bom quando o senhor fala. E aí nasce a escuta. Não foi só o Freud que inventou isso, não é justo. O Freud inventou, era todos os monstros. Não, foi todo um momento histórico. Por exemplo, no Brasil, a Nise da Silveira fez um trabalho brilhante com os loucos, com a loucura, de dizer, não, vamos dar tinta para esse cara, vamos dar tela, esse cara vai pintar e vai fazer coisas belíssimas. E ela não é freudiana, ela é junguiana, né? O Freud era amigo do Jung. Mas eu quero... Aí... Ele primeiro se interessou por pessoas loucas, então, que estavam falando nada com nada. Que chamavam de loucas, né? Aí ele falou, não, tem método nessa loucura. Tem nada de loucura. Mas tratavam as pessoas como lixo. Rebotado, amarra exatamente. Aí porque não tem como fazer. Eles não tinham remédio químico, né? Era outro tipo de remédio. Dá banho frio, dá banho gelado, dá banho de farelo. Eles tinham. Ele começa a ouvir, escutar e interpretar. Pessoas. Isso. Escutar e dar direito dessas pessoas falarem. Elas vão ser respeitadas na sua fala. Sabe o negócio que o feminismo fala hoje, os movimentos identitários, o lugar de fala? O Freud foi o cara que deu lugar de fala para todo mundo. Mas, e disso, de ouvir as pessoas que estavam falando muito para avançar os estudos em outras áreas Aí ele vai para os mitos. Então tem algo do narcisismo, tem algo do Édipo. Aí ele estuda vários mitos que dizem da condição humana. Então ele pensa, o ser humano nunca mudou.
O ser humano vai sempre se transformando. Então não foi ele que inventou a psicanálise, foi aquele momento histórico de 1890 que inventa a psicanálise. Ele só foi o representante. E ele morre em 39. E a psicanálise está diretamente ligada com os mitos gregos. Sem dúvida. Interessante. Sem dúvida. Interessante. Mas o que fez ele buscar nos mitos gregos? Porque era um cara extremamente culto, literatura. Freud é um gênio. Imagina um médico que estuda literatura. Você consegue imaginar hoje? Você vai no convênio e tem seu médico lá. Ele fala, o que você está sentindo, Petri? Toma isso. Freud não, Freud era um gênio, né? Mas assim, o quão certeiro eram esses mitos gregos? O que eles estavam nos falando? Ele percebia que tinha algo que se repetia. Freud fala, todo mundo fala de mãe. Aí ele começa a estudar, começa a pesquisar. Ele pesquisa, pô, aqui a gente já falou Narciso, Édipo, Eros, Tânatos. Puta, Freud cita um monte. Cronos, que foi punido por querer comer a cabeça dos filhos. Foi condenado a ficar num lugar onde o tempo não passa. Por isso que a gente fala de tempo cronológico. Então ele dá uma interpretação psicológica para esses mitos. O que esses caras estavam tirando? Ele usa os mitos como uma grande metáfora. Para dizer, ó, isso aí é a condição humana. Então basicamente, esses mitos gregos eram seres humanos organizando seus pensamentos. Isso. E ele vai lá e interpreta esses pensamentos. E ele entende que aquelas figuras representavam coisas psicológicas. Isso. E aí ele pega isso e aplica esse conhecimento para as pessoas. Estruturalmente, exatamente. Pô, isso é humano, isso é da condição humana. Porque se esse mito saiu de um ser humano, então quer dizer alguma coisa sobre a psique daquele ser humano. Sim. Então, volta lá no que eu te falei alguns minutos atrás. Eu não consigo sair da posição de filho. Você só consegue sair do Édipo se você deixar de ser filho. Ou filha. Você não está preso no Édipo. Um Édipo eterno. Cronificado. Cronos, Deus Cronos, o tempo não passa. Leandro, então você é um defensor do casamento? Não. Sair da posição de filho. Pode ser até morar sozinho. Mas eu moro sozinho e levo minha roupa para me lavar. Então você não sai da posição de filho. Minha mãe veio aqui lavar meu banheiro. Então você não saiu da posição de filho. Você só levou seu quarto para bem longe. Todo mundo entende o que eu estou dizendo. É cinismo. Eu não estou entendendo. Tá assim, você só não está gostando. Né? Porque, porra, cara, você... E outra coisa, os pais, eu sou pai também. Para mim, minha filha vai ser sempre um bebê ridículo. Ela tem 17 anos. Ai, meu bebê, ridículo. Porque o que eu quero mantendo ela como bebê? O tempo não passa. Não vou morrer. Medo da morte. Não vou morrer. Por isso que toda vez que um pai e uma mãe falam assim, as minhas meninas, eu sempre marco, a menina é aquela de 30 e a outra de 28. Tá, continua. Tá. Não, eu já lembrei. A nostalgia tem alguma explicação? Claro, você quer voltar no passado. A gente não acha que o futebol dos anos 80 era ali, era um lixo, cara. Tira a seleção de 82, que foi absolutamente genial, que foi uma máquina. Cara, você vê um jogo de 1988, cara, é de cortar os pulsos. Vamos cortar os pulsos? Mas a gente fica, nossa, anos 90, hein, cara, era um lixo. Muito pior que 2002, por exemplo, que foi genial. Depois, cara, a gente tem que aceitar isso, mas a gente não quer. Lá atrás, tal, né? Eu gosto muito de rock, né? Eu mexia com rock antes de mexer com psicanálise, né? A minha última grande banda foi o Rage Against the Machine. Mas eu comprei um disco ao vivo de uma banda chamada Exodus. Ela teve 50 discos, mas eu só gosto do primeiro. Aí eu descobri que esse ao vivo é do primeiro. Eu falei, então eu compro. Quer dizer, não é ridículo um cara de 56 anos fazendo isso? É deprimente, né, cara? É um medo de morrer. É patético. Eu não quero que o tempo passe. O Gillan do Deep Purple falou, eu odeio chegar num show e os caras falam, Talk Smoke on the Waters. Nós temos umas 7 mil músicas depois do Smoke on the Water. Aí ele falou, o cara não quer que o tempo passe. Ninguém quer morrer, né? O cara tá com medo de Lógico, morrer. Claro. Aí fica ouvindo Smoke on the Waters 700 mil vezes, porque ele acha que ele tem 18 anos. Não, seu idiota, você já não tem, mas o Gillan tem 75. Pega um cara com a camisa do Motorhead cabeludo, o cara tá morrendo de medo de morrer. É isso? Exatamente, é isso grosso modo. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.